Olá, seja bem-vindo ao curso de C Sharp. Eu sou Ayrton. Essa é a sexta aula. Falaremos acerca dos tipos de dados null em C Sharp. Nessa aula falaremos do tipo de dado null em C Sharp e veremos também a utilização do operador nulo em C Sharp. Bom, a linguagem C Sharp ela está dividida em duas categorias de tipos de dados, o Values Types e os Reference Types. Os tipos de valores são os que nós já falamos nas aulas passadas, que são o inteiro, o int, o float, double, structure, enum, etc. Esses são os tipos de dados de valor. Agora, o tipo de dado como string pode ser também visto como uma classe em C Sharp, por isso a variável do tipo string está na categoria dos reference types. Vamos ver um exemplo. Abre o Visual Studio. Por exemplo, os valores nulo em C Sharp nós utilizamos. Os valores nulos servem para nos indicar que uma variável ainda não está a ser utilizada ou não recebeu nenhum valor, nem é zero, nem nada. É uma variável que ainda não tem nada, está vazia. E uma string, como é um tipo de dados de referência, ela pode receber valores nulos, mas agora os tipos de dados de valor não podem. Veja o exemplo. Se nós declararmos uma variável string, por exemplo, nome, podemos atribuir um valor nulo. Veja o que acontece. Funciona normalmente. Mas se nós criarmos uma variável inteira, um número, iniciar com um valor nulo, ele nos gera um erro. Que erro é esse? Cannot convert the null to int because is a non-nullable value type. Ou seja, nós não podemos converter um valor nulo em um valor int, porque int é um tipo de valor, é um tipo de dados de valor, então não é possível fazer isso. Mas o C Sharp tem um recurso que nos possibilita fazer isso. Por exemplo, para trabalharmos com valores nulos, ao iniciarmos uma variável nula, devemos utilizar o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado ao declarar uma variável para dizer que esse tipo de dados pode receber valores nulos. E é o que aconteceu. Aqui funcionou normalmente. Agora, se fosse o caso de uma variável, por exemplo, booleano, um bool, por exemplo, se tivermos esse caso, um programa que pede o nome da pessoa, o primeiro nome, pede o segundo nome e pergunta se ele é maior de idade. Ao iniciarmos uma variável que vai armazenar essa informação, nós iniciaremos essa variável com um tipo de dado nulo. Por exemplo, vamos criar a variável booleano. Se ele é maior de idade, ele vai responder sim ou não. Então, temos uma resposta do tipo booleano. As variáveis não podem ter espaço, então vamos começar a nossa variável sendo null. O que acontece? Dá o mesmo erro. Diz que não podemos converter
um tipo que não podemos converter para null, um tipo booleano. Então, como resolver isso? A mesma solução do caso passado, colocando o ponto de interrogação, e assim ele já funciona. Neste caso, podemos dizer, se a variável tiver preenchida, dizer if é maior de idade. Se for maior de idade, vamos enviar uma mensagem, dizer console.writeLine, o usuário é maior de idade. Se for verdadeiro, se for true, vamos mandar uma mensagem: o usuário é maior de idade. E se não for true, se não for verdade, else if és maior de idade igual a false. Nesse caso, vamos enviar uma mensagem a dizer que o utilizador, o usuário é menor de idade. E se ele não digitar nenhum dado, nós saberemos. Por quê? Porque a variável que declaramos é maior de idade, ela iniciou nula. Se o utilizador não digitar nada, nós saberemos. Nesse caso, colocaremos else. Temos três casos, três tipos de valores: se ele for nulo, se ele for verdadeiro e se ele for falso. Se for nulo, nós podemos dizer que ele não digitou, que ele não informou, não preencheu esse campo. O utilizador não, vamos meter não respondeu. Não respondeu a pergunta. Vamos ver como o nosso programa vai se comportar. O usuário não respondeu à pergunta. Por que nos deu esse resultado? Porque inicialmente a nossa variável tem um valor nulo, não foi preenchida. Mas isso pode mudar. Por exemplo, se iniciarmos a nossa variável com true, dizendo que é verdadeiro, o que acontece? O usuário é maior de idade. Então, é assim que nós podemos utilizar os valores do tipo nulo. É assim que nós podemos tratar esses tipos de valores. É o que nós vimos. Se iniciarmos os valores por padrão, os value types são dados não nulo, ou seja, são tipos de dados que não podem receber valores nulos. Mas nós podemos utilizar o ponto de interrogação para receber valores nulos, para dizer que uma variável do tipo value type, pode receber valores nulos. É assim que deve ser feito. Agora vamos falar do operador nulo, conforme prometi na aula passada. O valor nulo,
Por exemplo, se nós tivermos um caso, temos um ticket, temos 10 tickets e temos uma variável que vai avaliar quantos tickets tem. Vamos dizer avaliar tickets. Essa variável não vamos inicializar. A variável avaliar tickets, ela vai nos dizer quantos tickets temos. E o ticket vai ser uma variável do tipo null. Vai começar com um tipo null. Já sabemos, para tratar variáveis do tipo null, devemos colocar no início do tipo de dados o ponto de interrogação. Vamos fazer um programa que vai nos retornar a quantidade de tickets avaliados. Vamos ver. Vamos dizer if ticket igual a null. Se nós não tivermos nenhum ticket, podemos dizer que não avaliamos nada. Nada é zero. Se está nulo, se ele não tem ticket, vamos retornar zero. Agora, se ele tiver ticket, vamos retornar a quantidade de ticket que o utilizador tem. Ou seja, avaliar ticket vai ser igual a tickets. Agora vamos imprimir, dizer quantos tickets foram avaliados. Tickets avaliados igual a avaliar tickets. Vamos meter avaliar tickets igual a, para ser mais simples. Olha o que aconteceu. Temos um erro, porque o tipo de dado, a variável ticket, é um tipo de dados que pode receber valores nulos. E aqui nesse caso estamos a tratar como se fosse um tipo de valor normal. Ele está a nos dizer que nós devemos fazer conversão. Acerca de conversões falaremos na próxima aula. Mas nesse caso podemos utilizar duas formas. Podemos fazer a utilização de um cast para fazer a conversão, ou simplesmente aqui em frente colocar ponto value. Também funciona, mas não é aconselhável. Veja o que acontece. Avaliar tickets igual a zero. Igual a zero por quê? Porque iniciamos a variável ticket com valor nulo e na condição vimos se tickets igual a nulo, então avaliar ticket será zero. Se não, avaliar tickets será igual ao valor que armazena a variável ticket e depois retornamos. Nesse caso, ele executou essa instrução e ignorou essa.
Mas se colocarmos aqui outro número, 100 ou 10, qualquer número, olha o que apresenta. Avaliar tickets igual a 100. Essa é uma prática boa, mas existe o operador nulo. É um operador que nos facilita. Ele vai reduzir o código, todo o código, em uma única linha. Veja como. Tudo isso que está aqui nós podemos simplesmente fazer da seguinte forma. Avaliar igual a tickets, 2 vezes o sinal de interrogação e 0. É a mesma coisa que nós fizemos no programa. É a mesma coisa, só utilizamos o operador nulo, que são esses 2 pontos de interrogação, para dizer que se o valor for igual a nulo, ele vai retornar 0. Senão, ele vai retornar o valor verdadeiro do ticket. Vou colocar aqui o valor nulo e ver se não vai mostrar o mesmo resultado que no programa passado. Está aqui. Quando ser nulo, ele vai dizer que avaliar ticket é igual a 0. E se tiver outro número, o que é que vai acontecer? Vou voltar a colocar 100. O que é que acontece? Funciona. Avaliar tickets igual a 100. Então essa é a importância do operador nulo. Ele reduziu o nosso código em uma única linha. Isso é fantástico. Então, é assim que utilizamos o operador nulo. Sem um operador nulo, nosso código fica muito extenso. Mas com o operador nulo, repare que só utilizamos uma linha em vez de utilizarmos um bloco de código com a estrutura if. Então, nessa aula vimos o tipo de dado null, como trabalhar com valores do tipo null. Vimos que os value types por padrão são tipos de dados não nulos, ou seja, eles não recebem valores nulos. Para receber um valor nulo, devemos utilizar o sinal de ponto de interrogação. E vimos também um operador nulo, que ele pode reduzir um código inteiro em uma única linha. Nos ajuda muito a trabalhar com valores nulos. Bom, é tudo por hoje. Inscreva-se no canal. Entra no meu site aeprogramação.some.com e baixe o livro. Bom, por hoje é tudo. Tenha a continuação de um bom dia. Até mais.